Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre não compre kit Xeon. Para quem não sabe, kit Xeon é uma moda aí que o pessoal está fazendo para comprar uma placa-mãe com processador e memória. Só que esse processador, ele não foi feito para desktop, não foi feito para as pessoas, né? Mas como é barato, como estão fazendo placa-mãe barata e tudo mais, assim, de certa forma conseguem importar, né? Mas tem gente que compra sem saber exatamente o que que é isso. Então eu vou trazer aqui algumas informações que talvez eu vou comprar um kit on porque é barato, mas você não sabe exatamente, né? É bom saber, né, de certas coisas antes de você sair comprando, mesmo que seja barato, mesmo que chegue a placa-mãe na sua casa e tudo mais, né? Então vamos lá, quais são os fabricantes de processadores atualmente? Hoje existe a Intel, a AMD, a VIA. A VIA, apesar de não estar muito visível nesse cenário atualmente, ela fez muitos processadores na época lá em 2010, até meados de 2010, 2012, saiu os últimos processadores. Depois a Intel e a AMD conseguiram avançar muito em suas tecnologias e a Via acabou ficando para trás devido à falta de investimento, à falta aí de crescimento das vendas em geral, né, e também do setor de pesquisa dela. E tem também do outro lado os processadores ARM, ARM, alguns falam, que são os processadores que são baseados aí nos celulares. Tem agora também servidores que utilizam esse tipo de processador. E placas de vídeo em geral, né? Tem determinadas placas que conseguem operar como se fosse aí, né? É, um processador, né? No lugar do processador do computador. Mas é uma tecnologia aí semelhante, é, só que com menos instruções, enquanto que a x86 e o x64 ele tem mais instruções e possibilita aí ter mais funcionalidades para poder realizar aí desenvolvimento, programações e tudo mais, né? Bom, aqui temos algumas imagens, né, ali da Intel, da Qualcomm e aqui alguns modelos de processadores aqui dos principais fabricantes. Da AMD tinha lá o FX, o Opteron, o Ryzen, o 357, né? Threadripper e o EPIC. E na Intel tem o Atom, o Celeron, Pentium, Core 3, 5, 7 e 9 e o Xeon. Aqui um modelo de processador Intel, Core i9. Aqui um modelo de Opteron, só o logo, né? Só o logo aqui, o logo do EPIC. Aqui uma imagem do processador EPIC. Isso daqui é mais, digamos, para servidor moderno, tá? Servidor moderno que utiliza essas CPUs porque elas têm muitas threads, geralmente é usado em ambientes aí corporativos. Quais são os tipos de memórias? Memórias, por exemplo, DDR, HBM, GDDR5, né? São tipos de modelos de memórias e tem as suas tecnologias. As que são não SC, que são as tradicionais que a gente utiliza em computadores desktop, notebooks, para uso pessoal, uso doméstico. ECC, que tem correção de erro. DIMM, o DIMM, que é memórias com buffer, sem buffer, que tem um chip a mais para poder ter esse controle de buffer, né? Para poder gerenciar o fluxo ali dos dados que estão sendo transferidos na memória. Geralmente as memórias para desktop não tem esses recursos de SC, de buffer e tudo mais, é só uma memória simples, enquanto que para servidor tem essas tecnologias. E tem servidor que requer memórias com buffer, outros não podem ter buffer, e enfim. Aqui um exemplo de um processador, se eu não me engano, deve ser o EPIC, que tem ali o DI e vários outros processadores ali no mesmo encapsulamento, né? Para realizar ali diversas atividades. Aqui algumas das tecnologias, separação, né? Desktop e servidor. No desktop temos o Pentium, temos o Core, temos o Ryzen, que utilizam, por exemplo, memórias não SC. E para servidor, temos o Xeon, temos o Opteron,
temos o EPIC também, né, que utiliza memórias ECC. ECC são memórias com correção de erro. Elas têm um chip a mais no módulo de memória que ela tem as paridades. 1 a 2 chips, né, dependendo do tipo de memória, mas ela tem ali uma tecnologia para garantir que nenhum dado seja perdido, garantindo a integridade desses dados, evitando tela azul, né? Imagina um servidor da tela azul, não pode, né? Já desktop, se dá tela azul, reinicia, acabou, o usuário continua utilizando, né? O desktop, ele é voltado para uso residencial. Ele é mais rápido, mas não tolera erros. Ou seja, se deu algum problema, ele vai reiniciar da tela azul e pronto, acabou, mas ele é mais rápido. E, geralmente, os processadores para desktop tendem a ser mais eficientes, porque eles adotam tecnologias mais recentes, tecnologias que eles ainda, de repente, estão testando, estão avaliando, para só depois entrar para servidor. Já para servidor, o uso é bem diferente. O uso é corporativo, ele é mais lento, ele tolera erros, ou seja, se deu um erro, foi ali a tratativa do ECC para corrigir os erros e tudo mais e acabou, né? Resolveu aí, não tem mais nenhum tipo de problema, não iria dar tela azul, não daria um erro num programa, ele iria funcionar tudo certinho. Imagina, você está usando lá, vamos supor, um Facebook, daí você posta lá, dá um like, daí de repente dá um like numa postagem que não era que você queria dar o like, porque ele deu um erro, deu alguma coisa, porque ele de repente flipou uma variável lá na memória RAM. Não pode. Ele tem que ser resiliente a isso. Ele tem que saber que você deu um clique que é determinado item, só pode ser aquele determinado item, e não pode dar tela azul, não pode travar, né? Então, servidor tem que ser mais lento, resiliente. A pessoa está lá utilizando a aplicação, então, aplicação web ou qualquer tipo de aplicação, mas ele não pode dar tela azul, ele não pode travar, porque ele é de uso intensivo, de uso constante. Tem que ser um uso constante, íntegro. Não pode dar umas travadas, não pode ficar não respondendo. Não, ele tem que responder, mesmo que seja mais lento, mas ele tem que responder. E, geralmente, servidor tem uma vida útil, né? Por exemplo, a cada 3 anos, os data centers têm que renovar, remover os servidores mais antigos para ir alocando os servidores mais recentes, com tecnologias mais recentes. Por quê? Porque as tecnologias mais recentes, elas tendem a ser mais eficientes em questão de energia elétrica. Um processador que é mais rápido, consome menos energia, de repente não gasta tanto de temperatura, economiza no ar-condicionado, reduz aí as emissões de carbono e tudo mais, né? Porque quanto mais a CPU esquenta, mais prejudica aí a compensação de carbono dos data centers, né? Porque eles geralmente fazem aí um processo de compensação de carbono para deixar carbono neutro. Enfim, né? É um jeito que eles criaram para poder ter a operação funcional, e é dessa forma que eles precisam. Eles dependem de ter um processador mais eficiente, que economize energia, que não esquente tanto. Então eles sempre estão buscando, tanto que os processadores ARM, eles estão tendo uma visão aí para data centers, justamente porque eles são extremamente eficientes em questão de energia elétrica e também para temperatura. A Apple recentemente aí criou, né, no seu notebook processadores, trouxe os processadores ARM para uso desktop, né? E com uma extrema eficiência e com um consumo de energia extremamente baixo. Então, isso está revolucionando a tecnologia como um todo, né? Apesar do Windows ainda, para a versão ARM, está ainda engasgando, né? Não está ainda um dos melhores, mas em breve, provavelmente, nós teremos uma grande revolução também para desktops Windows e tudo mais. Para Mac já começou, né? Para Mac, provavelmente as pessoas que têm Mac da nova plataforma provavelmente devem estar gostando e não querem voltar, porque você opera com o notebook, de repente até joga e o notebook deve estar quase nada quente, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, que é muito quente, né? Os dias estão ficando muito quentes, então ter um equipamento que não esquenta na sua mão é a melhor coisa, né?
acaba se tornando necessário nos dias atuais. Bom, questão justamente aí de energia no desktop, picos de energia elétrica são tolerados. Como que funciona isso? Geralmente a placa-mãe, para desktop, tem certos componentes que permitem, por exemplo, eles de repente colocam lá certos capacitores e tudo mais, né, que permitem ali um pico de energia, mas se acontecer alguma coisa, deu um pico de energia, deu alguma coisa, estoura o capacitor e beleza. Daí eu teria que pegar a placa-mãe, trocar o capacitor e pronto, né? As placas-mães aí mais recentes, as melhores, top de mercado, geralmente usam capacitor de estado sólido, que são mais resistentes, mas o capacitor de estado sólido não significa que ele é mais eficiente. Ele só dura mais, mas os picos de energia elétrica dele é pior. Ele é menos eficiente. Então ele tem um pico de energia elétrica maior. Então, de repente, o processador recebe lá 3,3 volts. De vez em quando recebe 3,4, 3,5, 3,2, 3,1. Ele fica oscilando. Por quê? Porque é um capacitor ali de estado sólido, porque o que eles focam no desktop é a durabilidade, né? Tipo, antigamente utilizavam aí os capacitores que eram eficientes, mas se desse algum problema de surto de energia elétrica e tudo mais, estourava o capacitor e perdia a placa-mãe, né? Ou a pessoa tinha que mandar arrumar, trocar os capacitores e começaram a fazer capacitor de estado sólido, só que eles são menos eficientes. Então eles acabam passando mais sujeira para o processador, para a placa-mãe, para toda a linha em si, né? E isso acaba sendo até pior para módulos de memória RAM, principalmente não SSD, porque pode ocorrer mais problemas de driver, mais tela azul, mais problemas no geral. Mas ultimamente os processadores têm ficado bem eficientes quanto a isso, né? O próprio processador acaba meio que aceitando, né? Acaba tolerando esse pico de energia elétrica e acaba até que resolvendo bem. Já no servidor, a energia tem que ser de alta performance. Tem que vir, geralmente, de bancos de capacitores já limpas, já tratadas, para não ocorrer erro nenhum. Não pode ocorrer pico, não pode ter o risco de danificar um processador, não pode ter o risco de ter um problema numa memória RAM, né? Não pode ter um risco de um servidor da tela azul. Ele tem que ficar sempre funcionando. Então, a energia que chega para o servidor já é uma energia de alta performance. E geralmente a fonte, todos os equipamentos que ligam o servidor, eles têm vários capacitores que conseguem segurar uma carga de energia, e o que chega ali para o processador, que chega na placa-mãe, que chega ali para uso, não é uma energia que está vindo direto ali da tomada. É uma energia que está vindo direto de um capacitor de alta performance também. Por exemplo, se você tira um servidor da tomada por 3 segundos, ele ainda continua funcionando. Por quê? Porque tem os capacitores que seguram a carga, ele fica sendo alimentado pelos capacitores. Quando você coloca de volta na tomada, ele dá um pico, dá um tipo um estalo, um estouro. Por quê? Porque ele recarrega o capacitor que está ali dentro. Certo? Então, assim, para servidor, o formato de energia elétrica é um pouquinho diferente. Ele requer uma energia de alta performance, requer uma energia que está ali sempre vindo limpa. E geralmente as fontes já servem uma energia desse tipo. E, em teoria, os processadores Xeon, eles já meio que saem de fábrica, com certeza vai receber aí uma energia limpa sempre, não vai ter problema aí e sempre vai operar aí sem ter nenhum problema. Diferente do desktop. O desktop está ali suscetível. Se você tira da tomada, ele desliga imediatamente porque ele está consumindo energia que vem direto da tomada. Ele não recebe, não tem ali um capacitor capaz de segurar uma carga por 2, 3 segundos. Ele não tem isso. Então, acabou a energia, deu uma oscilação, ele desliga. Por isso que geralmente o pessoal fala, é melhor colocar um no break, melhor colocar alguma coisa assim para chegar uma energia mais limpa para o computador. Até que está certo, até que faz sentido. Você está destruindo uma bateria, né? Porque a bateria tem validade, geralmente bateria dura 6 meses, 1 ano, daí você tem que trocar porque depois disso não serve para mais nada, né? Tem que ter a responsabilidade também de onde que você vai descartar essa bateria. Mas sim, você acaba deixando uma energia de alta performance para o computador se você deriva essa energia de uma bateria. Mas geralmente os no breaks
eles chaveiam, né? Chaveiam entre a energia que vem da tomada e a energia que vem do inversor. Então, ainda de certa forma pode ocorrer aqueles pequenos picos, né, de falta de energia, uma onda senoidal que de repente falhou, porque saiu de uma e foi para outra. O próprio no break, a onda geralmente não é senoidal, ela é semi-senoidal, ou às vezes é quadrada mesmo, né? Você recebe lá uma energia que é 1 e 0, né? Tipo, uma hora tem 60 Hz lá no total, né? E de repente fica no inverso, né? Fica sem nada de energia. Na onda senoidal, na parede, né? Tipo, direto da concessionária, é uma onda que é eletromagnética, é uma onda que ela é realmente curva. Existe uma curva ali, existe, por exemplo, recebeu uma energia ali, você está recebendo 110 volts. Se você pegar dentro de 1 Hz, você vai ter toda a gama dos 0 volts até aos 110. Não é reta, não é tipo, é curvilínea, né? A onda senoidal. Por isso que tem alguns no-breaks aí que de repente o pessoal liga ventilador, tenta fazer umas experiências assim, ventilador não funciona no break. Por quê? Porque a onda não é senoidal e esses equipamentos dependem de uma onda desse tipo para poder funcionar. Eles não funcionam com onda quadrada. Já o desktop, né, já o computador, ele acaba tolerando essa energia quadrada porque ele trabalha com bits, né? Então, acaba tolerando isso, né? Mas servidor geralmente acaba não tolerando. Pode trazer algum bug, pode trazer alguma coisa. Pois bem, aqui a questão de energia, né? Novamente, picos de energia são tolerados, né? Mas o desktop foi feito para isso, né? Tipo, deu um pico de energia, deu algum surto de energia, o capacitor de estado sólido ele consegue segurar esses picos, mas ele não é eficiente quanto a isso, né? Tipo, ele não vai entregar uma energia totalmente limpa. E já o servidor ele depende de uma energia de alta performance e menor a tolerância aí para picos, porque geralmente usa capacitores que não são de estado sólido, ou se utilizam uns capacitores de estado sólido que são mais eficientes e que são muito mais caros, mas que geralmente não são encontrados em placas chinesas, né? Em placas chinesas geralmente se encontra, se tiver capacitor, geralmente vai encontrar os mesmos capacitores de desktop, não encontrará capacitor de alta performance, o capacitor do tipo antigo, né, que não é de estado sólido, né. Aqui um exemplo aqui de uma foto, né, do processador aí mais recente, né, da atualidade do Xeon, né, porque os que eles vendem aí no kit Xeon é tudo processador antigo, né, tudo processador que já saiu de linha. Daí aqui tem os exemplos aqui de processadores que são os atualizados, né. Aqui a 4ª geração de Xeon para servidores. Acaba tendo uma diferença enorme, né? Por exemplo, 50% capaz de ser mais rápido por performance, por consumo elétrico, né? Tem aí 20% de redução aí de CO2, 75% mais rápido em questão de performance. Pode ver que quando sai uma nova geração desses processadores Xeon, existe uma brutal diferença entre um e outro, né? Porque é o foco deles para o data center, né? Eles vão tirando dos data centers os processadores mais antigos e vão colocando esses novos processadores. Aqui um exemplo do processor D, que também é relacionado ao Xeon, pode ver que focado para 128 GB de memória, placas de rede integrada, 2 placas de rede, né, de 10 gigabit internet, ou seja, focado para operação de indústria mesmo, né? Por que você vai utilizar 2 placas de rede de 10 gigabits na sua casa? Não faz muito sentido, né? Para que você vai utilizar 2 placas de rede? Você pode combinar as duas? Não dá para ter 20 gigabytes para quê, né? Para jogo, não vai funcionar, não tem porquê, né? Não tem nem internet suficiente para fornecer todo esse tipo de conectividade, né? É bom, de repente, se você tiver um servidor residencial e faz ali umas máquinas virtuais e tudo mais, você pode direcionar uma máquina virtual para utilizar uma placa de rede, outra máquina virtual para outra placa de rede e consegue utilizar as duas em 10 Gbps, né?
Mas pode ver, o processador que tem integrado aí toda essa camada aí, né? Geralmente placa de rede e tudo mais, você tem na placa-mãe, né? Na placa-mãe que tem lá o chip do controlador de rede, agora é tudo embarcado no processador. Aqui dá para ver aqui a família, né, de alguns dos processadores de segunda geração, a primeira geração ali, né, os processadores das famílias aí não tão recentes, né, mas é só para dar uma leve comparação, né, por exemplo, os kit chão geralmente é esse processador pequenininho, né, não exatamente esse daí é da linha aí, voltada para o mercado de repente, computadores intermediários, né, computadores que são voltados para desenvolvimento, alguma coisa mais específica, né. Aqui sobre o Kition, então, vamos lá, né, a placa-mãe. Placa-mãe são placas-mães compatíveis. Eles geralmente utilizam aí técnicas de engenharia reversa para poder desenvolver aí uma placa-mãe que seja útil para o desktop, utilizando um processador de servidor, né. O processador ele é mais lento, tecnologia antiga, obsoleta, gasta mais energia, é mais quente, precisa ter aí um cooler, alguma coisa, porque ele é focado em resiliência, ele é focado, tipo, você não vai encontrar um Kition com um processador extremamente recente dessa linha, porque vai ser inviável. São processadores que custam 14, 15, 20, 30, 50 mil reais. São processadores que são extremamente caros. Mas quando passa, por exemplo, o processador já faz 10 anos que lançou, daí eles ficam fazendo esse kit 1 com placa-mãe compatível. Por quê? Porque a placa-mãe para esses processadores também ficam caros. Placa-mãe realmente, tipo, o processador tem 10 anos, mas deu problema na placa-mãe. Vai trocar a placa-mãe? É 4 mil reais, é 5 mil reais, é 6 mil reais uma placa-mãe. A placa-mãe para servidor continua cara porque ela é produzida em baixa escala. E daí, devido a essa baixa escala, é mais difícil encontrar ela no mercado. Então, por ser mais difícil encontrar ela no mercado, o que os chineses se aproveitaram, né? Vamos fazer aqui uma placa, vamos fazer uma engenharia reversa e adaptar aqui um processador. Começaram lá numa época que pegavam os processadores Core 2 Duo, né? A gente viu aqui que o 775, o LGA 775, dá para virar aqui o 771 do Xeon, mudando só um pino. Daí fizeram uns adesivos para você trocar uma posição de um pino para aceitar um Xeon numa placa-mãe velha, né? Numa placa-mãe antiga, né? E daí você tinha o Windows lá aparecendo o Xeon, mas beleza, com a mesma arquitetura do Core 2 Duo. Então, só para ter o nome Xeon, é complicado, né? Se você colocar, por exemplo, uma placa-mãe LGA 775, colocar um Core 2 Duo, um quadro-core, tipo, tem 10 anos, né? Tem mais de 10 anos desde o lançamento deles. E se você colocar uma placa de vídeo boa, você vai conseguir jogar qualquer jogo. Entendeu? Porque geralmente esses processadores do LGA 775, eles não têm alguns chipsets, algumas coisas integrados no próprio DI do processador. Então, DMA e tudo mais, todo o tráfego de dados entre a memória não ocorre no processador, ocorre no North Bridge, no chipset da placa-mãe. Entre aspas, é o que ocorre também com o Xeon antigo. Com o Xeon antigo também é a mesma coisa. Não passa a instrução pelo processador, não passa por ele. Então, muita coisa passa pela ponte norte e vai direto via canal DMA para a memória RAM. Então, acaba tendo um fluxo ali de dados rápido, né? Então o processador quase acaba não sendo usado. Agora, diferente dos processadores i3, i5, i7, que eles integraram DMA e controle de memória tudo no próprio processador. Daí você gera um gargalo. Daí você tem um gargalo de processador. Mas quando um processador é muito antigo, daí ele não tinha isso dentro dele. Toda a parte de configuração de acesso de memória e tudo mais era feito diretamente da placa-mãe com a memória RAM e com a ponte com o processador. Mas nos novos processadores da Intel é tudo integrado. E o que acontece? Nos kit Xeon também, nos mais recentes, também é tudo integrado. Então você acaba tendo também
uma certa lentidão em questão assim, o processador ele acaba tomando conta ali dos módulos de memória RAM. Por isso que é muito importante verificar se você consegue rodar em quadro channel, ter mais canais, né? Porque geralmente o processador de servidor tem mais canais para você transferir a memória e tudo mais, né? Transferir mais dados. Quanto mais dados você consegue transferir para a memória, mais rápido acaba ficando todo o processamento. Mas geralmente essas placas-mães compatíveis, elas não vão ter mais do que um dual channel. Não vão ter triple channel, quadro channel, six channel, não vão ter. Eles acabam tirando isso, deixam o mais simples possível. Você não tem acesso ao recurso que é mais interessante, de repente, de ser um quadro channel, alguma coisa assim, para ficar mais rápido. E se você for para uma placa-mãe de servidor mesmo, você paga R$4.000, R$5.000, R$6.000, porque você não vai encontrar no mercado fácil essas placas. Então você acaba levando uma placa-mãe compatível, Xing Ling, de um fabricante desconhecido, que de repente tem muita gente que reclama aí que eu atualizei os drivers e parou de funcionar. Porque ele pegou lá uma BIOS que não tem nada a ver e fez a atualização de um fabricante, blá blá blá, não sei das quantas, e trocou ali a configuração do chão. E a placa-mãe dele não reconhece mais o processador e pronto, morreu, né? Porque elas não foram feitas para ter um site para você baixar drivers e tudo mais. Não foram feitas para isso. Elas são compatíveis, tipo, você recebeu a placa-mãe, colocou o processador, colocou memória, sobe o Windows, instala ali os drivers básicos do Windows Update e pronto. Instala o driver da sua placa de vídeo e acabou. Não fica inventando moda, porque é uma placa-mãe que não vai ter atualização de driver, não vai ter um fabricante ali por detrás para cuidar dessa placa-mãe, porque é uma placa-mãe que foi feita só para ter compatibilidade com esse chão, né? Se você quiser ter uma placa-mãe mesmo de servidor, aí é outro nível, daí você tem que pagar e o valor é caro, né? Não vai ser barato. Agora vamos falar aí sobre vale a pena. Bom, valer a pena, eu acho que depende muito do que a pessoa pensa. Tem kit Xeon que, tipo, por R$300, R$400, você compra placa-mãe, processador e memória, né? Acaba sendo muito barato. Mas é aquilo, tudo que eu falei, né? A placa-mãe é compatível, você não consegue instalar todos os drivers, você não tem atualização das mais recentes, você acaba ficando aí preso à atualização do Windows Update. Não dá para ficar fazendo muita coisa porque de repente perde aí a garantia, daí não tem a quem recorrer, porque não é um fabricante tipo, não é uma Asus, não é uma Gigabyte, né? É um fabricante de repente, uma loja de esquina lá que fabricou e fez lá algumas placas-mães, fizeram algumas coisinhas na BIOS, trocaram um socket para tirar lá do Core 2 Duo, alguma coisa assim, colocaram lá um socket de servidor, trocaram lá a posição dos pinos, que dá certo. Você não tem garantia nenhuma, né? Então, assim, de repente vale a pena se você não tem dinheiro e você quer ter um. Eu quero ter aqui uma placa de vídeo, já tenho aqui o orçamento para placa de vídeo, já tenho uma boa fonte, vou gastar aqui R$300 para ter um kit Xeon, para ter aí uma máquina de servidor. Se eu fosse comprar, eu compraria pelo menos uma placa-mãe decente, uma placa-mãe de servidor mesmo, sabe? Placa-mãe de servidor, tem alguns fabricantes específicos que são de repente até mais baratos, que são mais em conta. Mas você tem que importar, tem que fazer todo o trâmite de importação, às vezes tem que pagar uma tarifa que acaba sendo mais alta, né? Então, ao meu ver, eu acho que não compensa. Eu acho que não compensa você pagar R$350, R$400, R$500 em um kit Xeon, sendo que você tem alternativa, se for só para jogar, você pode comprar sei lá, um Core 2 Duo, que não tem lá o DMA. Você vai pagar quanto em um Core 2 Duo? R$20 no processador? Vai pagar quanto de memória? É difícil encontrar memória. Beleza, mas eu acho que com R$300 você consegue comprar um kit que não é Xeon, que não é servidor, e você consegue, de repente, usar uma placa de vídeo boa para conseguir jogar, porque o processador ali não usa o canal DMA diretamente na memória. Ou você vai em algum site, compra um computador usado mesmo, de alguém que está trocando o computador, ou compra um mini PC. Tem alternativas, né? Tem outras alternativas que são, de repente, mais interessantes. Caçando, buscando, porque você já está comprando um computador que é uma peça que é usada. Você não vai estar comprando um negócio que é novo.
Então, de repente, procurar algo, né, tipo em sites de usados, vai acabar saindo na mesma. E vai acabar, tipo, você vai encontrar um processador, de repente um i5 de 7ª geração, de 8ª geração, no mesmo preço às vezes, porque a pessoa está trocando por 10ª geração, entendeu? Com uma placa-mãe com um fabricante decente, que você pode baixar os drivers, que tem lá os drivers todos atualizados, porque 8ª geração, 7ª geração, geralmente o pessoal está descartando porque não dá para instalar um Windows 11, né? Entre aspas, né? Não dá para instalar, não tem aí o total suporte da Microsoft para poder instalar. E acaba sendo melhor que esses Xeons. Por quê? Porque consome menos energia, não fica tão quente, tem uma placa-mãe melhor, né? Tem outras opções aí, não é um processador tão antigo, não é um processador de 10 anos de idade, tipo, 7ª geração é 5 anos atrás. Então é muito melhor ter, de repente, um equipamento de 5 anos, 4 anos atrás, do que um de 10, 11, 12 anos atrás. Tem Xeon de 2012, 2010, sendo vendidos aí em kit Xeon por R$ 350, sendo que você pode, de repente, com R$ 800 aí, mais ou menos, já pegar um 8ª geração, entendeu? 800, 900, R$ 1.000. Ah, mas tá saindo muito fora do meu orçamento. Se você for ver, vamos colocar aqui um limite, 350. Provavelmente você vai encontrar a mesma coisa em Core 2 Duo. Core 2 Duo você vai encontrar diretamente aqui, com a entrega de repente no mesmo dia, também equipamentos usados, mesma coisa, mas às vezes até o fabricante, um Gigabyte, uma Asus da vida, que tem os drivers tudo direitinho ali para serem instalados. De repente tem mais conexões, tem mais coisas, né? De repente você pega uma placa-mãe premium aí, que tem uma saída de áudio boa, que tem mais conexões, tem mais portas. Enfim, na minha opinião, eu acho que não vale a pena, mesmo que seja mais barato, pegar um Xeon, porque vai gastar mais energia elétrica, tá com uma placa-mãe que é compatível, eu acho que não vale a pena, na minha opinião. Eu acho que é o barato que fica caro depois, porque depois fica com um processador que gasta 130 watts de energia, que esquenta pra caramba, numa plataforma que não foi feita, desenvolvida para ele de fato. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Serve aí de alerta para evitar o pessoal aí que fica querendo comprar kit Xeon, desesperado para comprar, mas é baratinho, dá para funcionar para jogar e tudo mais. Você está comprando componente usado, que já foi largamente usado em data centers, que já foram aí expostos a temperaturas de repente mais elevadas, porque data center geralmente, apesar de ter uma temperatura controlada, imagina um rack, né? Um rack com vários servidores. Se eu tenho aqui um rack que tem às vezes 2 computadores fechados em um gabinete já esquentam pra caramba, imagina um rack com 10, 12, 15 servidores. Esquenta, não vai adiantar. Vai ficar 50 graus 24 horas durante anos, né? Até tipo 3, 4 anos ali ligado na temperatura máxima. Então, talvez é melhor até ter um equipamento de desktop, porque a pessoa não aquece tanto, né? Não aquece tanto os componentes, do que servidor, né? Do que servidor. A não ser que compre uma placa-mãe nova, mas placa-mãe nova vai pagar aí 3 mil, 4 mil, acaba sendo mais caro, né? Então acaba não compensando muito. E se ficar dependendo aí de placa-mãe de chinês, daí de repente dá um problema no supply chain, na cadeia de suprimentos, você não consegue, deu problema na sua placa-mãe, você ficou sem computador, não consegue comprar outra rapidinho ali no Mercado Livre para trocar, porque é mais difícil de encontrar. Ou tem que comprar um outro kit Xeon completo, porque senão não é compatível com o processador que você tem e tudo mais, né? Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até mais.